Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce, eu sou fonoaudióloga e vou fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho da fonoaudiologia. Hoje eu escolhi um tema muito bacana para falar com vocês, um tema que fala sobre o atraso de linguagem. Atraso de linguagem é algo muito comum, acomete as crianças pequenas, que nada mais é do que aquela criança que está demorando a falar, que é um retardo no surgimento da fala. E aí, os pais precisam ficar muito atentos para começar a estimular logo essa criança a aprender a falar. Então, olha só, vocês podem contar com a ajuda dos professores, do cuidador, se você trabalha fora, quase não fica com a criança, para poder ensinar ela mesma a aprender a falar. Então, antes de enviar aí as dicas para vocês, eu gostaria que vocês certificassem se seu filho está mesmo escutando bem, se fez o teste da orelhinha, se deu normal, se quando você chama a criança olha, presta atenção no que você está falando. Certificou de que está tudo ok, que está escutando belezinha, então vamos começar a estimular o filho. Em casa mesmo, você pode colocar muita coisa em prática, como por exemplo, o dia a dia ele é muito rico, não é? Então, nós podemos pegar essas situações do dia a dia para estimular a criança a aprender novas palavras. Então, assim, na hora do banho, você pode ensinar para ela as partes do corpo, falar da água, se a água tá fria, se tá quente. Na hora da alimentação, você pode falar o que ela tá comendo, se é a abóbora, se é o feijão. Tudo isso você pode ir falando para poder estimular bastante a criança. Também, quando for sair, fala para onde vocês estão indo, o que vocês vão fazer lá, porque isso tudo vai facilitar a criança ir memorizando essas palavras e depois começar a falar de forma mais natural. Antes da criança falar, ela precisa de compreender bem, né? Então, por isso que a estimulação é muito importante. A gente pode colocar em prática também na hora das brincadeiras mesmo, no dia a dia, algumas brincadeiras que a gente vai aproveitar para ensinar a criança a falar. Por exemplo, brincadeiras que utilizam figuras, brincadeiras que a criança tem que seguir ordens. Por exemplo, pega a bola, corre atrás da bola, chuta a bola. São brincadeiras que a criança vai entendendo essas ordens e vai começando a seguir. E depois ela vai saber vocalizar essas palavras que ela está aprendendo através das brincadeiras. Agora, e aqueles pais que não fazem expressões nenhuma para falar com a criança, falam com a criança como a criança fosse um adulto, também não ajuda em nada, né? Mas também a gente não pode ser aqueles pais que levam tudo muito pro diminutivo, pro nhenhenhen, porque aí isso atrapalha a criança. Tem mãe que fala assim, vamos comer a frutinha, a maçãzinha, a bananinha. Percebe que as palavras ficam todas iguais? Isso não é legal, isso atrapalha a criança a aprender. E os pais, quando tem filho homem, como é que é? Vamos brincar de carrão, dar um chutão na bola, tudo muito no aumentativo. Isso também deixa as palavras parecidíssimas. E aí a criança fica com muita dificuldade, porque as palavras ficam todas iguais, né? Tem uma brincadeira muito legal, uma atividade que você pode colocar em prática no dia a dia e que nem é caro. Por exemplo, nessas lojinhas mais baratinhas tem muito livro infantil, com muitas figuras, e criança gosta muito disso. Livros que às vezes tem poucas palavras, mas que tem as imagens, que vocês podem ir narrando aquelas imagens, e chama muita atenção da criança, coisas que elas precisam de ver. Porque eu não posso sair falando palavras aí soltas. Vamos aprender o nome das frutas. Não tem aqui nenhuma imagem, nem nada para representar aquilo que eu quero ensinar. Aí eu vou ficar aqui falando laranja, fala laranja. Maçã, fala maçã. A criança vai ter muita dificuldade, porque ela não tá vendo o que é, para ajudar ela a memorizar essa palavra, associar ao objeto, ao alimento que eu tô querendo ensinar. Uma outra coisa, se a criança quase não fala e aí ela teve uma iniciativa para poder tentar falar, o que a gente precisa de fazer? Elogiar, comemorar, porque senão ela vai querer falar de novo. Ela quase não fala, tentou falar. A gente nem percebeu, nem comemorou, nem fez de conta que entendeu, nem respondeu aquilo que ela tentou falar. Aí fica difícil dela querer falar, ela tem que gostar de falar, ser incentivada a falar. Brincadeiras também que utilizam músicas, facilita muito a aprendizado, porque o ritmo faz a criança lembrar de algumas palavras e associar essas palavras a objetos que ela já viu. Vai facilitar muito também. Agora, os pais têm que se preocupar também em fazer perguntas para a criança, para estimular a imaginação dela. Então, às vezes a criança só aponta
Ah, eu quero isso. Aí aponta, mostra. Aí o pai nem fala, é água, é o suco. Faz de conta assim que não entendeu, pra ver se ela tenta falar. Faz de conta que você não tá entendendo, pra ela tentar expressar melhor o que ela quer. Às vezes a criança nem aponta, só fala, o pai já pensa que é água, já pega. E mais, já pega e entrega, nem fala, olha, é a água, da próxima vez você pede a água. Isso ajuda a criança a se sentir um pouquinho mais pressionada para tentar falar. Se ela vê que ela não tem necessidade nenhuma de falar, ela não vai querer falar. E vai continuar assim por muito e muito tempo, porque geralmente essas crianças menores sempre tem alguém que tá do lado, que tá cuidando, que sempre vai estar oferecendo coisa para comer, que sempre vai estar percebendo se ela tá sentindo alguma dor. Então, para que ela vai falar? A gente tem que fazer com que as situações forcem a criança a tentar falar de alguma forma. Uma outra coisa, a gente precisa também ensinar para a criança as formas das coisas em categorias. Por exemplo, vamos pegar fotos, vamos hoje aprender o nome dos nossos parentes. Vamos pegar coisas da cozinha, vamos aprender o nome das coisas da cozinha. Vamos aprender o nome dos produtos de beleza que a gente usa com essa criança. Tudo isso é coisa necessária que a gente pode ir trabalhando. Então não é nada caro, não é nada que a gente precisa de se preocupar. É isso aí então, anotem essas dicas, coloquem em prática, mas se mesmo assim seu filho estiver demorando a falar, se lá na escola você tem um aluno pequenininho que está demorando a falar, mesmo sendo estimulado, procure um fonoaudiólogo. Ele é um profissional especializado para poder te dar orientações, fazer o treinamento, uma terapia com essa criança, para que ela possa desenvolver mais suas habilidades de comunicar, tá? Então, se você gostou das dicas, gostou do meu canal, você pode se inscrever, também pode mandar perguntas nos comentários que eu vou responder com muito carinho para vocês. Tchau e até a próxima!